Quem é o verdadeiro Papa? Bento XVI ou Francisco? Algumas pessoas têm aparecido questionando se o Papa Bento XVI renunciou validamente ou se tudo não se passou de uma grande trama para tirá-lo do poder e colocar o Bergoglio, o Papa Francisco, em seu lugar. Eu quero responder a esta questão, mostrar o que realmente aconteceu e como que nós, católicos, podemos entender essa realidade. Muita gente tem questionado sobre esse assunto, especialmente depois do filme Dois Papas. Eu vou deixar uma série de links e referências de tudo o que eu falar aqui, que você mesmo pode conferir e verificar, inclusive com vídeos do dia que o Papa Bento XVI renunciou ao trono de São Pedro. Existem muitas teorias conspiratórias sobre esse assunto, inclusive existem grupos católicos que já não estão mais em comunhão com a igreja justamente por questionar este ponto. Será mesmo que o Papa Francisco é o legítimo sucessor do Papa Bento XVI? Se o Papa Bento XVI não morreu, a sua renúncia ela é válida, ela é lícita, a igreja deve acolher a sua decisão de renunciar, ou será que ele fez uma falsa renúncia para enganar os inimigos da igreja e continuar no poder? Nada melhor do que ler exatamente a declaração de renúncia do Papa Bento XVI. Ninguém melhor do que o Papa Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, para nos responder se o Papa Francisco é ou não o seu legítimo sucessor e se nós devemos ou não obedecer o Papa Francisco como o legítimo sucessor de São Pedro, o bispo de Roma. O mundo ficou estarrecido no dia 10 de fevereiro de 2013, quando o Papa Bento XVI estava reunido com alguns cardeais para um consistório. É uma reunião que o Papa faz com alguns cardeais e às vezes alguns bispos convidados. A começar porque esse consistório foi aberto ao público. É mais comum que isso aconteça a portas fechadas e depois seja publicado um texto sobre as conversas, mas tudo foi público e o Papa Bento XVI falou em latim, mas tem a tradução dessa declaração no site do Vaticano e é exatamente isso que nós vamos ver, onde eu dou destaque a esses dois pequenos trechos aqui, que são os mais importantes para a gente poder entender exatamente o que aconteceu naquele dia 10 de fevereiro de 2013. E o Papa Bento XVI, à época, disse: "Por isso, bem consciente da gravidade deste ato, com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério de bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que me foi confiado pelas mãos dos cardeais no dia 19 de abril de 2005, quando começou o seu pontificado, pelo que, a partir de 28 de fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede de Roma, a sede de São Pedro, ficará vacante e deverá ser convocado por aqueles a quem tal compete o conclave para a eleição do novo sumo pontífice." Qua propter bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Romae, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum, renunciare ita da die 28 februari bis 13 hora 20, sedes Romae, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum summum pontificem, ab his quibus competit convocandum esse. Neste pequeno trecho, nós já vemos o cuidado do Papa Bento XVI, agora o Papa Emérito Bento XVI, em deixar bem explícito toda a sua intenção. Ele fala que toma isso com plena liberdade, ele tem consciência do seu ato e ele declara que renuncia ao ministério de bispo de Roma e ao mesmo tempo ele soma sucessor de São Pedro. Ele está dizendo claramente que ele não está renunciando a
apenas a ser bispo de Roma. Ou seja, vão eleger um outro bispo para Roma, eu continuo papa. Não, ele está dizendo, eu estou renunciando ao ministério de bispo de Roma e também de sucessor de São Pedro. Ou seja, tudo aquilo ao qual eu fui conferido no dia 19 de abril de 2005. E ele diz com todas as letras: a sede de Roma, a sede de São Pedro ficará vacante a partir do dia 28 de fevereiro de 2013, quando deverá ser convocado pelas pessoas competentes o conclave para a eleição do novo sumo pontífice. O Papa Bento XVI já dá os caminhos. Eu estou renunciando exatamente a todas as funções do cargo ao qual eu fui eleito no dia 19 de abril de 2005 e digo que deve ser conclamado um conclave para a eleição do novo sumo pontífice. Ou seja, eu não serei mais, o Bento XVI não será mais o sumo pontífice. E por fim ele diz: agora confiemos à Santa Igreja a solicitude do seu pastor supremo, nosso Senhor Jesus Cristo, e peçamos a Maria, sua Mãe Santíssima, que assista com a sua bondade materna os padres cardeais na eleição do novo sumo pontífice. Mas eu sei, algumas pessoas vão dizer que isso não é suficiente, que era necessário saber também se o Papa Bento XVI prometeu obediência ao seu sucessor. E este ponto aqui nós podemos ver na saudação de despedida do Papa Bento XVI aos cardeais que estavam presentes em Roma, já esperando o início do conclave no dia 28 de fevereiro de 2013. Antes de terminar o seu pontificado, que tinha dia e hora marcada, o dia 28 de fevereiro, às 20 horas, o Papa Emérito Bento XVI, à época ainda Papa, ele faz uma saudação aos cardeais e veja o que ele diz, e aqui não vai restar dúvida nenhuma sobre quem é o sucessor de Pedro, se o Papa Francisco é realmente o legítimo Papa. O Papa Bento XVI, à época, disse, nesta saudação com todas as letras ao final: antes de vos saudar pessoalmente, ou seja, antes de cumprimentar cada cardeal que estava lá presente pessoalmente, desejo dizer-vos que continuarei a estar convosco com a oração, especialmente nos próximos dias, a fim de que sejais plenamente dóceis à ação do Espírito Santo na eleição do novo Papa. O Papa Emérito Bento XVI está desejando se unir aos cardeais naquele momento em oração para que eles sejam dóceis à ação do Espírito Santo, ou seja, o Papa Bento XVI confia na ação do Espírito Santo para a eleição do novo Papa. Que o Senhor vos mostre o que ele quer. Ou seja, o Papa Bento XVI já está antecipando que o que acontecer naquele conclave é o que Jesus, nosso Senhor, quer. E entre vós, entre o colégio cardinalístico que estava ali na frente do Papa Bento XVI, se despedindo dele, está também o futuro Papa, ao qual já hoje prometo a minha reverência e obediência incondicionadas. Antes de cumprimentá-los pessoalmente, desejo dizer que continuarei próximo em oração, principalmente nos próximos dias, para que todos estejam perto do Espírito Santo na eleição do novo Papa. Que o Senhor mostre aquele que ele deseja. E eu prometo desde já minha incondicionada reverência e obediência ao futuro Papa. Antes mesmo do Papa Emérito Bento XVI saber quem seria eleito, ele já estava prometendo reverência e obediência incondicionadas. Ele não ia colocar nenhuma condição, nenhum limite e nenhum impedimento para obedecer ao futuro Papa. Apenas estes dois trechos já jogam por terra qualquer teoria conspiratória ou qualquer ideia de que o conclave não foi válido, que a eleição de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, foi fraudada, ou que o Papa Bento XVI
renunciou forçosamente contra a sua vontade. Estas teorias já caíram por terra. São bobagens completas que nós podemos ouvir da voz do próprio Papa Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, que ele realmente renunciou de forma livre e prometeu obediência antecipada e incondicional, reverência antecipada e incondicional ao seu sucessor, que ainda seria eleito naquele conclave. E para ficar ainda mais claro, nós precisamos voltar a um documento do Concílio Vaticano I, não o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano I, promulgado pelo Papa Pio IX, o texto chamado Pastor Aeternus. No capítulo 2, ele fala sobre a sucessão apostólica na sede de Pedro, em Roma, do Sumo Pontífice, e declara como anátema, ou seja, excomungado, todo aquele que não admitir que em Roma há um legítimo sucessor de Pedro e que aquela pessoa está no primado da igreja. Nós vamos ver exatamente o que está escrito nesse texto, eu vou te mostrar aqui com todas as letras. Ele está em italiano, mas a tradução desse trecho destacado diz o seguinte: se alguém então afirmar que não é pela disposição do próprio Cristo, o Senhor, ou seja, não é da vontade do Cristo nosso Senhor, por direito divino que o Beato Pedro tem sucessores para sempre no primado sobre a Igreja Universal, ou que o Romano Pontífice não é o sucessor do Beato Pedro no mesmo primado, seja anátema, ou seja excomungado. Se alguém disser que o Papa em Roma, o Papa Francisco, não é o legítimo sucessor de Pedro, sucessor dos apóstolos, sucessor de Pedro na igreja em Roma, e ele não é o sumo pontífice, esta pessoa está automaticamente excomungada. Quem coloca em dúvida a sucessão de Pedro em Roma está automaticamente excomungado. Eu não tenho como dizer isso com outras palavras, nem de uma maneira mais firme do que está neste texto do Concílio Vaticano I, promulgado pelo Papa Pio IX. Por isso nós podemos ver e confiar nas palavras do próprio Papa Emérito Bento XVI, de que ele realmente renunciou de forma livre, ele tinha consciência do seu ato e ele já antecipou que seria obediente a qualquer um que fosse eleito naquele conclave. Algumas pessoas têm espalhado bobagens desse tipo, de que o Papa Francisco não é o legítimo sucessor de Pedro, de que ele não é o Papa, que a gente não deve obediência a ele. Inclusive, tem pessoas dizendo que você não deve ir à missa, porque o Papa Francisco não é o legítimo sucessor de Pedro. Veja o tamanho do absurdo que estão fazendo e causando, querendo afastar você do caminho da igreja, do caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom a gente tomar muito cuidado. Tudo o que eu falei aqui tem referências e links aqui embaixo na descrição, você pode conferir os textos, inclusive do vídeo do dia em que o Papa Bento XVI renunciou. Pode parecer absurdo ou até exagero fazer esse tipo de conteúdo aqui no canal, mas é necessário esclarecer estes pontos, porque muita dúvida tem sido levantada por pessoas mal intencionadas. E, infelizmente, para eu não usar nenhuma palavra mais dura, estas pessoas são realmente mal intencionadas. Elas querem afastar você da igreja, afastar você da verdade, criando mentiras, falsidades sobre o que realmente aconteceu. O Papa Bento XVI, hoje, emérito, renunciou e seu mandato terminou no dia 28 de fevereiro de 2013 por vontade própria. A eleição do Papa Francisco foi legítima dentro das regras da igreja e, é claro, o Papa Bento XVI é um homem forte. Todos aqueles que dizem que ele foi forçado a renunciar, que ele teve que se afastar por forças ocultas do universo, da terra, daqueles que mandam no mundo, qualquer teoria conspiratória boba que apareça, está chamando o Papa Bento XVI de fraco. Ou seja, estas pessoas não confiavam no poder e na autoridade do Papa Bento XVI.
Ele mesmo quis renunciar por seus motivos próprios, pessoais, que ele e Deus conhecem. A eleição do Papa Francisco foi legítima e o Papa Bento XVI nos dá uma grande lição de reverência e obediência ao sucessor de Pedro, como nos espera e nos ensina o Concílio Vaticano I, promulgado pelo Papa Pio IX, dizendo que quem não confia e quem não acredita na sucessão de Pedro em Roma é anátema, está automaticamente excomungado. Todas as referências e links aqui embaixo na descrição. Compartilha esse vídeo para esclarecer todas as pessoas que ainda duvidam destas coisas e infelizmente a gente tem que fazer esse tipo de conteúdo esclarecendo. Se ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e assiste os outros vídeos que eu estou sugerindo e veja as referências na descrição.